Fala rapaziada, tudo certo? Jonathan aqui para mais um vídeo. Eu queria saber de você hoje. Você é péssimo com números, né? Já ouviu falar de plano de contas, controle diário ou fluxo de caixa e não faz ideia do que é isso? Ou tá cansado de ouvir falar disso aí na verdade, né? Porque todo mundo fala que você precisa fazer esse tipo de controle, mas tu não faz, que eu tenho certeza que tu não faz, né? Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre esses três pilares que para mim são as três ferramentas principais que você precisa utilizar dentro da sua empresa, tá? Plano de contas, controle diário e fluxo de caixa. Mas vamos entender um pouquinho cada um deles e por que eles são importantes para o teu negócio não quebrar. Porque com base nisso tu não quebra, eu te digo com convicção que tu não quebra e você com certeza aumenta as suas margens de lucro. Vamos lá então, plano de contas. O que é o plano de contas? O plano de contas é a base estrutural. A gente chama, tem gente que vai chamar de categorias, tem gente que vai chamar de estrutura de conta, mas a contabilidade em específico chama de plano de contas, que é como eles apresentam isso para você, inclusive no demonstrativo de resultados, no seu balanço patrimonial, na sua DRE, que provavelmente você não vê, porque a maioria das pessoas não se comunica com o contador do jeito que deve, né? Principalmente, né? Simplesmente contrata um contador para ele fazer as obrigações fiscais, fazer o levantamento dos impostos, mas não se aproxima dele para entender os resultados da empresa. E ele tem isso lá com ele, porque ele faz o DRE, pelo menos ele deveria fazer o DRE. Então o que é o plano de contas? O plano de contas são as categorias. O plano de contas que vai determinar para você o que é cada continha, o que é cada gasto. Isso a categoria é você que cria do jeito que você achar melhor, que fica mais próximo da tua empresa. Eu vou botar um exemplo aqui do lado de um plano de contas. Então eu vou ter lá, por exemplo, as categorias pais, que a gente chama, né, que são as categorias analíticas, as principais, e as sintéticas, né, que são as categorias filhas. Então a gente vai ter lá, por exemplo, despesas com pessoas, que eu tenho aqui. Tem despesas com pessoas. E dentro das despesas com pessoas, o que eu gasto com elas dentro da minha empresa? Então eu vou ter lá minha categoria salário, a minha categoria FGTS, a minha categoria férias, a minha categoria vale alimentação, vale transporte, se você tem. Então vai ficar tudo quebradinho nas categorias que eu tenho dentro do da minha conta maior, que é despesas com pessoas. E eu vou ter isso para todas elas. Eu vou ter para despesas administrativas, eu vou ter para despesas comerciais, com comissão, com salário de vendedor, com brindes, com folder, com publicidade. Então eu vou ter todas essas categorias quebradas. E quando eu faço essa construção é um plano de contas, que eu vou utilizar ela lá na frente do meu fluxo de caixa, que eu já vou chegar lá para explicar para vocês como é que ele é. O que é importante dentro de um plano de contas? Eu não posso ter categorias genéricas. Por exemplo, eu tenho lá dentro do meu plano de contas gastos chamados diversos. Cara, o que diz os gastos diversos? Eu não sei o que é diverso. Ou geral, a gente vê muito isso nas consultorias. Gerais, eu não sei o que é gerais. Eu não posso ter esse nível de generalidade que não vai me trazer resultado nenhum, porque eu não vou conseguir analisar. É simples assim, eu não vou conseguir analisar quando eu ver um gasto, um valor dentro de uma conta chamada geral. Eu não sei o que é geral. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse detalhamento. E também não precisa ser um detalhamento muito forçado, né? Chegar ao nível de gastos com caneta Bic. Cara, não precisa. Eu posso ter um gasto com materiais de expediente, que ali dentro eu vou colocar contra o gasto de borracha, de folha 4 para impressão. Então eu posso ter esses gastos numa categoria um pouco mais genérica, porque é um gasto insignificante perto dos gastos totais. A partir do momento que este gasto começa a ficar muito relevante, que você começa a ver que percebe que aquela conta está ficando gorda, aí eu paro, olho o que tem dentro dessa conta e quebro, caso necessário. Então, isso é um plano de contas, essa construção. Um passo 2, que é importante, é o controle diário. E como o nome já diz, tem que ser feito diário, porque senão você não vai fazer. Ou você vai esquecer de lançar as coisas. Então, o que é um controle diário de qualidade? É eu lançar todos os dias o que entrou e o que saiu. Simples assim, tá? Simples assim. O que entrou, o que saiu. Hoje, cara, cliente A, B me pagaram, eu vou lá e digo, hoje, na data X, o cliente X entrou na minha conta R$100. E aí que é legal, e eu digo de qual categoria se refere. Eu posso ter, por exemplo, normalmente categorias, plano de contas de receita de entrada é uma ou duas categorias, é venda de produto, por exemplo, ou é venda de produto industrializado, se fosse uma indústria, ou é prestação de serviço, né? Normalmente é, mas por exemplo, se eu sou uma empresa de consultoria, eu vou ter lá
consultoria comercial, posso ser uma conta comercial, se eu dou consultoria na parte comercial, e eu posso ter uma outra conta consultoria industrial, que eu dou consultoria dentro de fábrica. Então, para que eu quebro? Porque eu quero saber quanto que eu faturo em uma e quanto que eu faturo em outra. Então, eu tenho duas, entendeu? Então, vamos lá. Um cliente no controle diário. O cara me pagou hoje. Já vou lá no meu controle diário e digo, cliente X na data tal, me pagou R$100 no plano de contas da categoria consultoria comercial. Então, eu sei que entrou, tá? Então, eu vou lá e coloco. Pode ser uma planilha de Excel, pode ser num sistema, isso é independente. O importante é fazer. E aí eu fui naquele mesmo dia, eu paguei coisas. Então eu paguei o salário da minha equipe e a contabilidade também, paguei os honorários da minha contabilidade. Então eu vou lá e eu digo, paguei salários no dia X, no quinto dia útil do mês, por exemplo, e eu coloco na categoria salário. Aquela categoria que está dentro da principal, que é despesas com pessoas. E nesse mesmo dia eu também paguei a guia do FGTS. Então eu vou lá e coloco que no mesmo dia eu paguei FGTS, né, de X reais na conta da categoria FGTS. Então começa a imaginar que dentro do meu plano de contas eu vou ter lá receitas, que entrou R$100 naquela categoria de consultoria, e eu vou ter lá para mim os lançamentos das minhas despesas com pessoas, que vai ser salários e FGTS. Eu não vou botar todos os restos para não ficar muito grande. E esses gastos com pessoas eles vão ser somados depois. Então, imagine assim, todos os dias eu lanço. Então eu tenho lá as minhas receitas e as minhas despesas diárias. Então todos os dias eu vou fazendo esse lançamento. No final de um período, pode ser uma semana, quinzenal ou mensal, você vai fazer a compilação disso, tá? Eu até vou deixar aqui embaixo uma planilha que ele já faz automático. Só clicar e baixar. Faz uma cópia e baixa. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os gastos do dia, do mês, diariamente, vai ver o que tu lançou na categoria FGTS, ou o que você lançou na categoria salário, o que você lançou na categoria comissão, o que você lançou na categoria compra de material para o escritório, pagamento de luz, energia, água, e ele vai compilar tudo e vai te apresentar no período que você quer. Então ele vai mostrar o seguinte, fulano, no mês de julho tu faturou R$10.000, tá? E os R$10.000 foram 8 mil referente à consultoria comercial, né? E 2 mil referente à consultoria industrial. Isso já é uma informação legal. Eu faturo bem mais com comercial do que industrial. Mantenho industrial, aí tu vai começando a tomar decisões. Claro que num período só não. Deixa rolar alguns mais meses para você ter algumas decisões para tomar. Ou foco só em comercial, que é o meu core principal, que está dando mais dinheiro. Beleza. E nas despesas ele vai começar a te apresentar. Tu gastou 5 mil com despesas com pessoas. E desses 5 mil, tu gastou R$4.000 de salário, R$500 de FGTS, mais R$500 de INSS, e ele vai quebrando tudo certinho conforme tu foi lançando. Aí lá nas despesas com administrativa é a mesma coisa. Tu gastou tantos reais com material de expediente, tu gastou R$500 de luz, tu gastou X reais de aluguel. Então ele vai quebrando. Então tu imagina que tem todo esse detalhamento quebrado e lá no final a maldita última linha que está dando prejuízo ou não. Então lá embaixo ele vai dizer, cara, tu gastou tudo isso aqui, tu faturou isso aqui que entrou de dinheiro, não é nem faturamento, é entrada de dinheiro, saída de dinheiro e tá te dando prejuízo. Aí tu vai olhar para aquele negócio e putz, cara, como e aonde eu vou reduzir custos para sair do vermelho? Tu tenta fazer isso hoje, pensa na tua empresa, aonde que eu devo atacar para diminuir os custos da minha empresa? Tu não sabe se tu não tiver um fluxo de caixa funcionando. Com o fluxo de caixa, tu vai bater o olho e tu vai saber. Eu estou gastando mais aqui. Putz, meu salário, o meu aluguel está muito alto. Vou ter que me mudar. Estou imaginando. Ou a luz está dando muito alta. O que eu vou fazer para reduzir? Salário está estourando. Mais de 80% dos meus custos totais é salário. Eu preciso faturar mais, eu preciso demitir gente. Simples assim. Não tem muito o que fazer. Então tu vai bater o olho no fluxo de caixa, ele vai te apresentar na hora onde está o problema. Isso é muito bom, porque te toma as decisões muito bem tomadas. O que aconteceu com nós, eu com meu irmão, como a gente tinha empresa, que eu vou até dar uma dica importantíssima, que é o benchmark. Posso até fazer um vídeo mais para frente sobre isso. O que aconteceu na época? Nós tínhamos uma empresa de software, ela dava sempre 5, 4% de lucro no final da linha. E a gente achava que estava grandão. Só que esse é um ponto muito interessante. Depois que tu tem um fluxo de caixa rodando certinho, tu vai descobrir quanto realmente o teu negócio dá de lucro ou prejuízo. Mas onde é que eu quero chegar? Esse percentual de lucro é bom ou é ruim?
Se tu não tem um comparativo, se tu não sabe como é que é a média do mercado, é difícil tu dizer se é bom ou é ruim. 5% pode ser horrível para algum tipo de segmento, mas como pode ser ótimo para outro, tu entendeu? Um varejo de farmácias, por exemplo, a margem é 1, 2%. Então, que tu conseguir 5%, tu tá muito bem. Agora, para uma empresa de consultorias, 5, 6 é horrível, tu está muito mal. Tu tem que ter mais com isso, próximo de 30, pelo menos, na média de 30. Então, esse dado é importante. E na época, a gente começou a fazer um trabalho de benchmark, a gente começou a ligar. Eu literalmente ligava para meus concorrentes, ligava para as pessoas para tentar trocar uma ideia de quanto que eram as margens deles e tudo mais. E na época, obviamente, se o pessoal tem a cabeça um pouco mais fechada, não falava, né? Então, a gente acabou comprando uma pesquisa, foi quase R$2.000 na época, do Sebrae, que eles tinham esses dados de gastos do setor do Rio Grande do Sul, a gente comprou na época, do estado. Então a gente descobriu quantos % as médias das empresas de software do Rio Grande do Sul tinham de lucro, quantos % que elas tinham de gasto com pessoas referente ao faturamento total, quantos % que eles gastavam com marketing referente ao faturamento total. E isso foi um divisor de águas para nós, porque eu peguei a nossa realidade, nosso fluxo de caixa real, né? E eu comparei com a média do Rio Grande do Sul. E lá eu vi que os caras tinham uma margem de lucro de 30% na média e nós estávamos com 5%. Então aquele 5% não era bom. Só que aonde que nós tínhamos que atacar? Aí foi o fluxo de caixa que mostrou para nós. Nós estava totalmente inflado, nós tínhamos muito mais pessoas que deveria. Então a gente começou, cara, ou a gente para de contratar, foca em aumentar o faturamento, por quê? Para diminuir a participação dos gastos com pessoas sobre o faturamento total e automaticamente aumentar meus lucros, ou a gente tinha que fazer uma redução de pessoas. Na época a gente fez as duas coisas. Revemos todos os nossos processos internos e identificamos aonde que nós tínhamos pessoas a mais, que dava para melhorar o processo e tirar. E a gente fez alguns ajustes. E não demorou 1 ano, a gente conseguiu bater 30% de lucro. Olha a diferença que deu isso no caixa, a diferença que deu isso no fôlego da empresa. Foi sensacional essas mudanças que a gente fez. Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Eu quero que fique o exercício para vocês fazerem isso. Faça a construção de um plano de contas. Ele não precisa ser perfeito, ele não vai ser engessado para sempre, ele vai mudar. É um organismo vivo, ele vai mudando porque a tua empresa muda, seus gastos mudam, a sua realidade muda. Às vezes tu cria um produto novo, cria um segmento novo, um serviço novo dentro da tua empresa que se faz necessário fazer essa alteração dentro do plano. Então constrói ele do seu jeito, tá? Do seu jeito, faça a construção dele e inicie esse processo de lançamento diário do controle diário. Por que diário, gente? Porque se tu fizer semanal, mensal, tu vai esquecer. Tu vai esquecer gastos, tu vai esquecer taxas que tu pagou, tu vai esquecer recebimentos que você teve e não vai ser uma verdadeira análise. Porque se tu está esquecendo dados de lançar, quando tu parar lá para analisar o mês, ele não vai estar correto. E tu pode estar tomando decisões baseadas de uma informação incorreta. Né? Então aquela margem que está aparecendo não é a verdadeira, aquele gasto que tu está tendo não é o verdadeiro. Cara, isso pode priorar, na verdade, as decisões que tu toma. Então faz direitinho, tira um tempo para fazer isso, que eu tenho certeza que em, 15 minutos por dia tu consegue. Tu consegue fazer o lançamento em 15 minutos por dia do que entrou, do que saiu no dia anterior. Eu prefiro fazer na hora. Entrou dinheiro, eu já faço. Paguei alguma coisa, eu já lanço na hora para não ter esse esquecimento e eu ter sempre atualizado essa informação. Então faça esse exercício. Nos primeiros 30 dias vai ser ruim, porque toda mudança afeta. O seu irmão não gosta de mudança, de processo, né? E você precisa fazer isso. Então, como é que vai ser um saco? Tu não vai ter vontade, tu vai tentar postergar, tu vai tentar não fazer, arranjar desculpa para não fazer. Mas prioriza isso no teu dia. Sentei, a primeira coisa que eu faço é fazer isso aí, tá? Porque depois que entrar na rotina e tu vê os resultados, tu não vai mais viver sem. Isso aqui é a parte legal. Depois tu não vive mais sem. Mas tu tem que fazer com que isso vire rotina dentro da tua empresa. Eu fiz isso fácil, na verdade, por mais de 10 anos, a mesma coisa, todo santo dia. E precisa fazer, não tem outro jeito, tá? Então, faz esse exercício, faz essas tomadas de anotações, me manda aqui nos comentários se tiver algum tipo de dúvida também pra gente conversar e me manda o resultado se deu legal, se não deu também, que vai ser bem importante pra gente. E claro, se tu gostou desse vídeo, finca o dedo no like para nos ajudar o conteúdo a ser distribuído. Qualquer dúvida me fala, sucesso para todo mundo, tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço!